Bem-vindo ao Magazine da Liga NOS. Nesta semana, o capitão do Sporting soma distinções e olha para o que falta jogar do campeonato. A história do avançado do Braga, as origens e o sonho de chegar ao pódio da Liga NOS. O criativo do Vitória mostra a receita para deixar a cidade de Setúbal na alta roda do futebol português. Estavam corridos 2 minutos e os encarnados já estavam na frente, golo de Rafa. Mas mais importante é a sequência de jogos que nós temos vindo a fazer, a sequência de gols que nós temos vindo a fazer e a sequência de pontos que temos vindo a conquistar. Atenção a esta bola para Marega, pode fazer o segundo foco do Porto e o golo! Marega faz o 2-0. Ganhamos o jogo, somamos 3 pontos àquilo que é a nossa caminhada e estamos contentes com isso. Fernandes no cabeceamento, lá dentro, sai da cabeça de Bruno Fernandes para o fundo da baliza do Desportivo das Aves e o Sporting chega ao terceiro gol. Data our statistics and we keep playing our game. In the start we were also good. Now I think we're doing okay. Trying to get better every week, every day, and this score helps us again. Resultados da jornada 29, empate entre Chaves e Belenenses, também empate entre Santa Clara e Moreirense. O Porto ganhou em Portimão por 3-0, o Sporting ganhou na Vila das Aves por 3-1, o Marítimo bateu o Feirense por 2-0, o Rio Ave bateu o Vitória de Guimarães por 2-1, Boa Vista 1, Nacional 0, Sporting de Braga 3, Tondela 0 e Benfica 4, Vitória de Setúbal 2. Na classificação, o Benfica lidera com 72 pontos, os mesmos do Futebol Clube do Porto. O Sporting é o terceiro com 64 pontos, mais 3 do que o Braga. O Moreirense está em quinto, seguido de Guimarães, Belenenses, Santa Clara e Rio Ave. Na segunda metade da tabela temos Marítimo, Portimonense, Boa Vista, Vitória de Setúbal, Desportivo das Aves e Tondela. Abaixo da linha de água estão Nacional, Desportivo de Chaves e Feirense. Embalado por 6 vitórias consecutivas no campeonato, o Sporting de Marcel Kaiser aterra no Funchal para subir a estrada da Boa Nova e jogar na Choupana com o Nacional da Madeira. Os Leões marcaram 9 golos nas últimas 3 jornadas e pelo meio carimbaram também, frente ao Benfica, o passaporte para a final da Taça de Portugal. Os encarnados foram a última equipa a derrotar o Sporting no campeonato, já lá vão mais de 2 meses, o que comprova a retoma verde e branca nesta reta final da temporada. O Sporting vem de uma vitória na Vila das Aves por 3-1, com mais um golo de Bruno Fernandes. O número 8 dos Leões, com muita cabeça, está a um golo de igualar o brasileiro Alex, ex-Fenerbahçe, na corrida pelo médio mais goleador numa só temporada nas ligas europeias. Em alta tem estado também Luís Filipe, com 4 golos marcados nas últimas 3 jornadas do campeonato, onde o Sporting, com o Marcel Kaiser ao leme, procura segurar um lugar no pódio. Pela primeira vez esta temporada, os verde e brancos conseguiram 3 vitórias consecutivas fora de casa. It's just data our statistics and we keep playing our game. In the start we were also good. Now I think we're doing okay. Trying to get better every week, every day, and this score helps us again. Agora os Leões vão ter que fazer melhor do que aquilo que conseguiram na última viagem à Choupana. Há 2 épocas o Sporting não foi além de um empate sem golos na Madeira. Já esta temporada, na primeira volta, o Sporting esteve a perder em casa por 2-0, com golos de João Camacho e Paulo Savic. Era o segundo jogo de Marcel Kaiser em Alvalade para o campeonato. Os Leões acabaram por golear por 5-2 com 2 golos de Bas Dost, um bis também de Bruno Fernandes e outro golo de Jérémy Mathieu. Ora, se o Sporting é terceiro classificado, o Nacional é terceiro a contar do fim.
Os alvinegros estão em zona vermelha da tabela e apenas conseguiram vencer 2 das últimas 14 partidas. No passado fim de semana as contas complicaram-se com a derrota no Bessa por 1-0. Seguem-se 5 finais para a equipa de Costinho. São jogos que temos que fazer contra equipas boas. A minha equipa também vai se bater da melhor forma possível para tentar encontrar os pontos necessários. É aquilo que eu penso. Eu não penso se é o Benfica, se é o Sporting, se é o Porto, se é o Chaves, não me interessa. Interessa-me é o próximo adversário que vem. Seja ele quem for, nós temos que tentar fazer pontos, que é o mais importante. Esta vai ser a 19ª vez que as duas equipas jogam na Madeira para o campeonato. Num terreno tradicionalmente difícil para os Leões, Nacional e Sporting já empataram por 9 vezes, 6 delas nos últimos 10 encontros. Há 3 anos, a última de 6 vitórias do Sporting na Choupana foi também a mais expressiva, 4-0, com bis de Slimani. Os outros golos foram de Adriano Silva, João Mário. Já o último de 3 triunfos do Nacional em casa foi em 2011, quando Mateus marcou o único golo dos insulares. Nacional da Madeira Sporting a não perder de vista esta sexta-feira, a partir das 18 horas, com transmissão em direto e exclusivo na Sport TV. Tem sido a dor de cabeça dos guarda-redes adversários e os 28 golos que leva esta temporada permitiram-lhe bater um recorde que perdurava desde 2010. Nesse ano, Frank Lampard representava o Chelsea. Bruno Fernandes estava emprestado pelo Boa Vista ao Pasteleira. Era um jogador que eu seguia, obviamente, como muitos outros, que cresci numa geração de grandes médios e ele foi um deles. E obviamente para mim é uma honra enorme poder ultrapassar essa marca e estou muito satisfeito por esse feito. A dar os primeiros passos no mundo do futebol era com outros que aprendia e procurava crescer como jogador. Lampard foi um dos jogadores que eu segui, o próprio Gerrard, o próprio Iniesta, Xavi, foram jogadores que também, Pirlo. Aqui em Portugal segui muitos jogadores como Rui Costa, Deco, grandes jogadores, mesmo o próprio Pedro Barbosa também, eram jogadores que marcaram uma geração, todas elas diferentes, mas ao mesmo tempo foi seguido e foram jogadores que marcaram um bocadinho aquilo que foi a minha formação. Agora, como jogador feito, tem sido tema frequente. Muito por culpa da época que está a realizar ao serviço do Sporting, ainda que não seja uma temporada perfeita. Eu e toda a gente no clube estava ciente que jogar pelo Sporting, independentemente de tudo o que possa ter acontecido, exigia uma grande responsabilidade. Era da nossa responsabilidade tentar fazer o melhor. Acho que poderíamos até agora ter feito melhor, mas acho que podemos ver o copo meio cheio como podemos vê-lo meio vazio. Agora acho que conquistamos uma Taça da Liga, estamos na final da Taça de Portugal. Obviamente os objetivos no campeonato estão muito difíceis e será muito difícil daqui até ao fim as duas equipas que vão na frente soltarem tantos pontos, mas o nosso objetivo passa por ganhar todos os jogos daqui até ao final do campeonato. E entre os jogos que os Leões querem ganhar está a final da Taça de Portugal, naquele que é o regresso da equipa ao Jamor. A final do Jamor é sempre importante, principalmente para nós portugueses que conhecemos o que é a festa do Jamor e tudo o que engloba a final do Jamor. É sempre muito importante, mas como eu disse, temos mais objetivos agora para conquistar antes da final e é importante também conquistarmos esses objetivos, ganharmos todos os jogos para podermos chegar moralizados e com outro tipo de espírito à final. Em contraste com a habitual festa da taça, o futebol português tem sido manchado por acontecimentos dentro e fora das 4 linhas. Bruno Fernandes defende que os jogadores, como agentes do futebol, também fazem parte desse processo de mudança. Nós jogadores dentro do campo também por vezes podemos criar um bocadinho essa polémica, mas acho que tudo aquilo que acontece dentro do campo é o nervosismo do jogo, é o momento, nada daquilo que se passa dentro do campo vem para fora. Por isso eu acho que o nosso papel é continuar a dar o nosso melhor dentro do campo, tentar dar o melhor espetáculo possível para que as pessoas possam gostar daquilo que nós fazemos e usufruir daquilo que é o futebol e levar os próprios filhos a criar uma ligação com o futebol, propriamente com as equipas e com os clubes, mas acho que o burburinho vai haver sempre, acho que vai ser difícil tirá-lo do caminho e tirá-lo do futebol, mas cabe-nos a nós também tentar fazer o menos barulho possível fora do campo. O silêncio em detrimento do barulho para que o futebol jogado seja privilegiado e para que os jogadores como Bruno Fernandes sejam o principal foco dos adeptos.
Tondela e Boa Vista abrem a jornada 30 da Liga NOS. O Tondela mantém-se na luta para fugir à descida de divisão. Está apenas um lugar acima da linha de água e os pontos são cada vez mais importantes nesta fase da competição. Na última jornada saiu de Braga com uma derrota por 3-0. Já a equipa do Boa Vista ficou mais perto do objetivo da manutenção, depois da vitória em casa diante do Nacional por 1-0. O histórico de duelos entre as duas equipas é marcado por equilíbrio. Em 11 jogos há 4 vitórias para cada lado e há ainda 3 empates. Belenenses e Rio Ave avançam para a jornada 30 da Liga NOS, separados por 5 pontos na tabela classificativa. A vantagem está do lado dos Azuis de Belém, que na última jornada jogaram no Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira e saíram de lá com um empate a 2 bolas frente ao aflito Desportivo de Chaves. Nessa partida, Silas perdeu Pierre Sagna. O francês viu cartão vermelho direto, é baixa confirmada para a recepção ao Rio Ave. Os homens de Vila do Conde ganharam novo alento depois do triunfo por 2-1 sobre a Vitória de Guimarães, no Estádio dos Arcos. É verdade que o 5º lugar europeu deixou de ser um objetivo real para o Rio Ave, que ainda assim pode aspirar a algo mais que os atuais 35 pontos. O Feirense avança para a jornada 30 com o peso da descida em cima dos ombros. Depois de 29 jogos na Liga NOS, os fogaceiros estão a 13 pontos da salvação, quando faltam entregar apenas 15. A jornada 30 pode confirmar matematicamente a descida da equipa de Santa Maria da Feira e a missão dos fogaceiros não podia ser mais complicada. O Feirense vai medir forças com o Braga, que na última jornada sacudiu a pressão de 2 derrotas consecutivas, com triunfo, claro, sobre o Tondela. Os guerreiros do Minho ainda sonham com o 3º lugar no campeonato, mas para lá chegarem, não podem perder mais terreno para o rival direto, que é o Sporting. João Paulo Fernandes. Mas o nome de código é apenas Paulinho. É desde sempre no futebol, porque eu quando era miúdo, parecendo que não, era mesmo muito pequeno. Era sempre o mais pequeno das equipas. Então acabou por ficar Paulinho. Um amor pelo futebol que nasceu bem cedo e sem precisar que ninguém o levasse para experimentar. Por incrível que pareça, eu aos 7 anos lembrei-me, levantei-me um sábado, Santa Maria, nas escolinhas, às vezes a mim treinava aos sábados de manhã. Às 7 de manhã levantei-me sozinho, não disse nada à minha mãe. Fui sozinho, inscrevi-me sozinho de Santa Maria e pronto, aos 7 anos. Tive dos 7 aos 19 ou aos 18, acho que é aos 18. Fiz o primeiro ano sénior também de Santa Maria, mas joguei no Santa Maria uma carrada de anos, 11, 12 anos. É muito difícil alguém acreditar que um jogador que faça a formação toda no Santa Maria, joga o primeiro ano de sénior no Santa Maria, consiga chegar ao Braga e ser um jogador tão importante como todos os outros. Após mais de uma década a vestir a camisola do Santa Maria, o avançado deu vários saltos na carreira antes de chegar ao Sporting de Braga. Quando estava no último ano, no primeiro ano sénior Santa Maria, correu bem a época, correu bem a equipa, ficámos em terceiro, não subimos no último jogo porque não ganhámos e surgiu a oportunidade de ir para o Portimão. E já tinha viagem marcada, viagem de comboio marcada. Ligou-me na altura o meu empresário a dizer que o professor Neca gostava que eu fosse para o Trofense. E sendo ali ao lado, mais perto, sendo um treinador que gostava de mim, já me tinha visto jogar no Santa Maria, nem pensei 2 vezes. Depois, a época correu muito bem. Conseguimos garantir a manutenção, infelizmente o professor Neca não ficou até ao final da época, mas foi uma pessoa que ainda hoje guardo muito no meu coração, foi uma pessoa muito importante na minha vida, no futebol. E depois surgiu a oportunidade de Gil Vicente, o Trofense gostava que eu ficasse e eu disse que só saía do Trofense se fosse para uma equipa da Primeira Liga e surgiu o Gil Vicente. Na altura o treinador João Dias, quando eu joguei contra o Oliveirense, ele era o treinador do Oliveirense, disse que gostava que eu ser meu treinador um dia. E naquele ano ele também foi para o Gil Vicente, então foi um combinado de muitas situações. O Gil queria-me, o treinador queria-me, o clube da minha cidade, nem pensei 2 vezes. Tivemos um ano, o primeiro ano na Primeira Liga foi bom, principalmente a primeira metade da época, estávamos a fazer um campeonato extraordinário. Depois as coisas começaram a não correr tão bem, mas conseguimos garantir a manutenção.
E no segundo ano foi muito doloroso, chamamos de divisão, foi um ano muito cansativo, as coisas não corriam bem. É difícil, é difícil. Depois, num ano que eu pensei que poderia sair, não queria voltar a jogar na segunda liga, o Mr. Nandinho conseguiu de alguma forma cativar-me e foi também o Mr. Abel me conheceu, foi nesse ano de segunda liga. Depois acabei por ficar outro ano, foi aí que eu fiz 20 golos e comecei a aparecer mais como goleador. Mas já tinha feito uma boa época anterior com o Mr. Nandinho e quando surgiu a oportunidade do Braga nem pensei duas vezes, não havia hipótese de não vir para cá. Saltar da segunda liga para uma equipa cada vez mais habituada a andar entre os grandes do futebol português terá motivado as dúvidas a alguns, mas não a Paulinho. Eu acredito muito que se temos qualidade, se acreditamos em nós, se trabalhamos, se jogares num clube bom, num clube com bons jogadores, tu vais ser beneficiado. A competitividade é maior, mas tu vais ser beneficiado. Eu acreditava muito em mim. E o Mr. Abel ligou-me e disse-me que ia-me tratar igual a qualquer um, ao Fonte, que na altura estava cá, o Stojkovic, o Assá, o Diego. Independentemente dos jogadores que estivéssemos cá, íamos todos ser tratados da mesma forma. Isso para mim chegou-me. Porque eu acredito muito no trabalho, acredito que quem trabalhar um dia é compensado e nem sequer duvidei de mim. Sabia que ia ser muito difícil, sabia que havia muita gente a duvidar, mas isso é normal, é o futebol. Há gente que acredita, há pessoas que não acreditam, mas nós temos que acreditar em nós e foi isso que eu fiz e graças a Deus correu tudo bem. Os arsenalistas chegaram a passar pela liderança da Liga NOS na jornada 6. Também experimentaram o segundo lugar e foram durante muito tempo terceiros classificados. 2 derrotas consecutivas recentemente atiraram os guerreiros do Minho para o 4º lugar, mas a ambição continua bem viva. E temos que perceber que em Portugal temos Benfica, Porto e Sporting com orçamentos extraordinários, nada comparado ao Braga. E o Braga consegue se meter na luta entre eles. Não é muito confortável para a sociedade portuguesa, não gosta de ver uma equipa como o Braga a meter-se na luta de 3 clubes que têm 90% da população a apoiá-los. É normal que às vezes o Braga, quando não joga bem contra o Porto, Benfica ou o Sporting, seja criticado. Mas isso a nós não nos move do nosso foco, nós sabemos a nossa qualidade e o futebol é mesmo assim, há jogos que correm menos bem, outros correm muito bem. E o nosso objetivo é realmente tentar nos meter-nos entre eles e claro que toda a gente gostava que o Braga um dia fosse campeão, nós também gostávamos e temos que sonhar para isso, que senão não faz sentido andarmos aqui, senão lutamos com as restantes equipas pelo 4º e 5º lugar. Se estamos nesta posição é porque podemos fazer alguma coisa extraordinária. E o nosso objetivo vai ser lutar para, se eles falharem, nós estamos lá presentes. O último classificado, Feirense, é o próximo adversário. Vencer é a única forma do Sporting de Braga manter o 3º lugar, em linha de mira. Seferovic do Benfica tem 19 golos na liderança da tabela dos melhores marcadores, à frente de Bruno Fernandes e Bas Dost do Sporting, respectivamente, com 16 e 14 golos. Também 14 tem Diego Sousa do Braga. Tiquinho Soares do Porto tem 13. Depois da derrota com o Rio Ave, o Vitória de Guimarães ficou a 5 pontos do Moreirense na luta pelo 5º lugar.
Uma derrota que levou ao descontentamento dos adeptos vimaranenses que se manifestaram com lenços brancos e críticas dirigidas a Luís Castro após o apito final. Nas últimas 10 jornadas, o Vitória venceu 4 jogos, somando 4 derrotas e 2 empates. Agora mete forças com o Desportivo das Aves, que precisa de pontos para fugir aos últimos lugares da tabela classificativa. A equipa de Augusto Inácio está apenas a 2 posições da zona de descida, mas para conquistar os 3 pontos terá que fazer algo que o Aves nunca conseguiu fazer diante dos minhotos: vencer. Em 8 encontros entre os 2 emblemas, 5 triunfos para o Vitória de Guimarães e 3 empates. Esta segunda-feira, no Estádio da Luz, travam-se 2 lutas bem diferentes. Benfica e Marítimo lutam por objetivos distintos, mas igualmente importantes. As Águias continuam no ombro a ombro com o Futebol Clube do Porto no topo da tabela. Já os insulares querem fugir aos lugares que ninguém quer ocupar e que dão direito à descida de divisão. Para a Liga, as Águias só sabem vencer desde a escorregadela com o Belenenses em casa, e os últimos triunfos dos encarnados tiveram um denominador comum: João Félix voltou aos golos e às boas exibições e tem merecido elogios em Portugal e além fronteiras. Bruno Lage quer que o jovem continue em boa forma e, para isso, garante: a receita é simples. É aquilo que eu digo sempre: é deixá-lo jogar, deixá-lo de uma forma tranquila. Vocês viram, o miúdo marcou o gol, foi oferecer o gol ao irmão, marca 3 golos na Liga Europa. No outro dia está a jogar take-ball com os iniciados, com os juvenis. É deixá-lo de forma mais tranquila. E depois, aquilo que eu tenho dito, tem um grupo de homens que o educa, que o mete no grupo, que o trata como um menino. Ainda vi no início do jogo 2 ou 3 a dar-lhe umas valentes palmadas na cabeça ou nas orelhas para ele estar no grupo. Por isso é deixá-lo o mais tranquilo possível. Eu é que meto-lhe a pressão que ele tem que marcar 10 gols por jogo. Assim é uma pressão maior àquilo que vocês desse lado fazem, por isso ele já fica tranquilo relativamente a isso. Do lado do Marítimo, a luta pela manutenção ficou perto de terminar depois da vitória caseira frente ao Feirense na jornada 29. Os 33 pontos dão boas perspectivas à equipa de Petit, que sabe que terá no embate com os encarnados um jogo de dificuldade máxima. Por isso mesmo, o técnico maritimista não escondeu que poderá poupar algumas unidades, para além de Joel e Edgar Costa, que viram o 5º amarelo e vão cumprir castigo na jornada 30. Pensamos jogo a jogo, o próximo é com o Benfica, vamos trabalhar para conquistar pontos, depois temos 2 jogos em casa e assim sucessivamente. Agora faltam 5 jogos, são 15 pontos que estão em disputa, sabemos que os jogos cada vez estão mais difíceis, as equipas querem conquistar pontos para fugir desta posição e nós conseguimos ultrapassar já uma outra equipa que jogou ontem, por isso há que dar continuidade ao nosso trabalho e ficar satisfeito pelo resultado. A exibição neste momento o que conta é as vitórias, porque depois a confiança vem com as vitórias. A história dá claro favoritismo ao Benfica nas recepções aos insulares em jogos para a Liga. Em 92 confrontos, as Águias levaram a melhor em 63 ocasiões. A partida está marcada para as 20h15 desta segunda-feira, com Benfica e Marítimo a alinharem na primeira das 5 finais, até se concluir a emocionante Liga NOS. Vitória de Setúbal e Portimonense tiveram tarefas complicadas na última jornada. Os algarvios perderam em casa frente ao Futebol Clube do Porto, uma derrota por 3-0 que querem agora esquecer na deslocação a Setúbal. Mas os sadinos também querem fazer melhor do que na última ronda, onde perderam na Luz com o Benfica por 4-2. As duas equipas estão separadas por 1 ponto com vantagem para a formação de António Folha, mas são 2 emblemas ainda à procura de assegurar a manutenção. O histórico de duelos no campeonato é favorável ao Vitória, com 13 triunfos contra 10 da Portimonense. A derrota na Luz não abala a confiança sadina. Esse não foi um jogo do campeonato do Vitória de Setúbal, mesmo que ande de calculadora na mão nesta fase da temporada. A equipa agora, com estas 2 vitórias,
dá-nos outra tranquilidade. Obviamente sabemos que ainda falta muito campeonato, jogos muito importantes, mas estas vitórias já procurávamos há muito tempo. Depois das vitórias sobre Feirense e Marítimo, Ruben Miquel acredita que a próxima pode ser diante do Portimonense. Depois de Sandro assumir o comando da equipa, os triunfos demoraram, mas o médio não duvida que o caminho está encontrado, até por aquilo que o Vitória também mostrou na luz. O mais importante foi ele manter-se fiel à filosofia que ele tinha, ao que ele achava para o plantel que nós temos. Obviamente que as coisas não mudam de um dia para o outro. Foi muito importante a persistência dele connosco, tem sido importante e agora começa a dar frutos, como é óbvio. É a reta final da temporada, contas e mais contas, de calculadora na mão ou de lápis atrás da orelha. Na luta pela permanência ou na luta pelo título, há de tudo nesta Liga Nós. Cá por baixo, o Ruben Miquel acredita que o Vitória está a 3 ou 4 pontos da manutenção. Mais difícil está a vida do Nacional, o clube que catapultou o médio madeirense para voos mais altos. Toda a gente sabe o carinho que tem pelo Nacional. É uma pena neste momento estarem nesta situação. Estou com esperanças que eles também vão conseguir dar a volta à situação e vão conseguir permanecer connosco na primeira divisão. Não é fácil, são jogos difíceis, todos os jogos são difíceis, mas nada é impossível. De coração apertado na luta pela permanência do Vitória de Setúbal e do Nacional cá por baixo. Lá em cima na tabela há um desejo que o Futebol Clube do Porto seja campeão, como foi quando vestiu essa camisola. Por tudo e mais alguma coisa, por ter lá jogado, por ter vivido naquela cidade muitos anos, mesmo quando estava em Braga, pelo Sérgio, pelo carinho que eu tenho por ele, sim, não tenho a menor dúvida e oxalá que o Porto consiga ganhar o campeonato. Do desejo à realidade faltam 5 finais. A experiência de Ruben Miquel permite-lhe dizer que o desgaste europeu pode fazer a diferença. Tanto o Porto como o Benfica dificilmente irão perder pontos. Agora, aqui o mais importante é o desgaste que ambas as equipas vão ter após as competições europeias. Será o mais, digamos, o ponto mais importante no meu ver. Já esteve no outro lado e sei muito bem que não é fácil jogar quinta, quarta, domingo, volta a jogar 3 jogos por semana. No último mês é muito difícil. Basta uma das equipas perder pontos num jogo só, acabou. Eu acho que esta é a minha opinião, quem escorregar vai perder o campeonato. De dragão ao peito, Ruben Miquel conquistou 2 títulos de campeão, algo que não conseguiu com o Sporting de Braga, que continua a querer intrometer-se entre os grandes do futebol português, com armas desiguais. O Braga não tem um orçamento de nenhuma das 3 equipas. No entanto, já ganhou uma taça da Liga, ganhou aquela Intertoto, creio eu, já entrou 2 vezes na fase de grupos da Liga dos Campeões. E todos os anos consegue andar ali a morder os calcanhares aos grandes. Isso só por si só já é uma grande vitória. Experiência que Ruben Miquel sentiu na pele, lutas desiguais, lutas por títulos, luta pela manutenção. Uma tarimba que permite ao médio madeirense ter um olhar e uma opinião crítica do futebol português, até em causa própria, como aquilo que viveu na Madeira no início da carreira. Aposta na formação defendida, mas há um erro que está a ser cometido. É um erro os clubes acabarem com as equipas B. As equipas sub-23 é bom, mas nós não podemos comparar a competitividade de uma segunda liga para o campeonato sub-23. E esse é um erro muito grande. E nós tivemos agora uma fornada, entre aspas, de jogadores com muita qualidade, porque foram jogando, foram tendo essa competitividade na segunda liga. O medo da equipa B vai aprender mais, vai ganhar ratice, vai ganhar uma série de coisas do que jogar entre eles no sub-23. É importante o sub-23, mas é mais importante a segunda liga. Que se pense no presente de olho no futuro. E por onde passa o futuro de Ruben Miquel? Não sei.
O mais importante neste momento é conseguir ajudar, juntamente com os meus colegas, a manutenção aqui no Vitória, depois logo se verá. O futuro mais próximo todos sabemos. Bom fim, 3h30 da tarde desta sexta-feira, frente ao Portimonense. Depois da Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto volta a virar atenções para o principal objetivo. Os Dragões não querem ficar para trás na corrida pelo título e por isso estão cada vez mais obrigados a vencer. Agora diante do Santa Clara. Na última jornada, a equipa de Sérgio Conceição não cedeu à pressão e por uns expressivos 3-0 em terras algarvias alcançou os 72 pontos. O encontro ficou marcado pelo regresso de Marega aos golos no campeonato. Não balançava as redes na Liga Portuguesa desde 23 de dezembro. Os azuis e brancos mantêm a esperança de que o rival Benfica ainda perca pontos neste sprint final. Ainda assim, o técnico da formação da Invicta prefere centrar todas as atenções no trabalho que tem que ser desenvolvido na Fortaleza do Dragão. Temos o nosso caminho, o nosso trajeto a percorrer. Há um espírito fantástico dentro do balneário e isto é mérito dos jogadores. Essa aceitação que existe naquilo que são as minhas escolhas, naquilo que é o trabalho, naquilo que é a exigência aqui diária, isso para mim é que é importante. Olhamos muito para nós, em fazer o nosso trabalho e ganhar os nossos pontos. Depois vamos ver o que acontece, em maio faremos as contas. E para que a crença de um final feliz não caia por terra, o Futebol Clube do Porto vai ter que ultrapassar os açorianos do Santa Clara. A equipa comandada por João Henrique está num bom caminho para se manter na Primeira Liga, ocupou o 8º lugar com 37 pontos e quer garantir matematicamente a manutenção o mais rápido possível. Ganhámos mais um ponto do que tínhamos antes desta jornada. Nas zonas próximas 5 vamos à procura daquilo que é o nosso objetivo, que é fazer igual ou melhor que na primeira volta, à procura dos 42 pontos, que essa é assim a nossa próxima meta. Na primeira volta, o embate entre as duas equipas terminou com o triunfo dos Dragões. Zé Manuel ainda colocou o Santa Clara em vantagem, Marega e Soares encarregaram-se da reviravolta no marcador. Mais uma vitória para o Futebol Clube do Porto sobre a equipa das Ilhas. Em 8 encontros, só por uma vez o Santa Clara derrotou os Dragões. Foi na época 2001-2002. Em Moreira de Cónegos, o 5º lugar está cada vez mais próximo. O Moreirense avança para a jornada 30 com 4 pontos de vantagem sobre o mais direto perseguidor, Vitória de Guimarães. A margem dá algum conforto aos homens de Ivo Vieira, mas para continuarem a salvo de um ataque vimaranense, o Moreirense não pode tropeçar quando entrar em campo no Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Do outro lado vai estar o aflito Desportivo de Chaves. O jogo será uma batalha tremenda para quem respira por uma palhinha a 5 jogos do final da Liga NOS. Os Chaves têm a salvação à distância de 3 pontos e para continuar a sonhar com a permanência na Primeira Liga tem que sair de Moreira de Cónegos com pontos. Eis o quadro de jogos para esta jornada 30 que começa na sexta-feira com Tondela Boa Vista, Vitória de Setúbal Portimonense, Nacional Sporting e Vitória de Guimarães Desportivo das Aves. No sábado jogam Moreirense e Desportivo de Chaves, Belenenses Rio Ave, Feirense Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto Santa Clara. Na segunda teremos o Benfica Marítimo. O Magazine da Liga NOS desta semana despede-se por aqui. Aproveita a 30ª jornada da maior prova de clubes do futebol português. Na próxima semana teremos mais histórias para contar e muitos golos para mostrar. Até lá já sabe, fique com a Sport TV.